Olá, meu nome é Karen. Nesse vídeo eu vou apresentar uma análise do cenário econômico brasileiro, com foco na evolução da taxa de juros e nos fatores que influenciaram seu comportamento ao longo do tempo. Além disso, eu vou falar um pouco em como a evolução dessa taxa de juros influenciou na nossa vida cotidiana, né, da sociedade. Durante muito tempo, o Brasil viveu com altas altíssimas, né? Com uma inflação muito alta. E para tentar controlar, diversos planos econômicos foram elaborados, como o Cruzado, o do Bresser e do Collor. Mas foi apenas em 1994, com o Plano Real, que conseguiram estabilizar os preços. Mas a estabilização da inflação trouxe outro desafio. O controle da economia passou a depender fortemente da política monetária, ou seja, das decisões do Banco Central, sobre a quantidade de moeda em circulação e sobre a taxa básica de juros, a Selic. O que é a Selic? A Selic, ela norteia todas as outras taxas de juros, como as taxas de empréstimo, de financiamento e até de aplicações financeiras. Por outro lado, quando a economia está fraca, o Banco Central tende a diminuir a taxa da Selic. Por quê? Dessa forma, o crédito, os investimentos, o consumo, ele vai ficar maior. E dessa forma, a política adotada se chama expansionista. Além da inflação, outros fatores também determinam a taxa de juros, né, o nível de juros no Brasil, uma delas é a dívida pública. Quanto maior a dívida, maior os juros para financiar esse déficit, certo? E aí, outro fator importante são as crises internacionais. Por exemplo, se a variação do dólar e os fluxos de capitais também estiverem altos, né, elas pressionam a taxa de juros. Outro fator que pressiona a taxa de juros aqui no Brasil também são as políticas fiscais. Os gastos do governo, se estiverem acima, a arrecadação tem que ser maior. Então, a taxa de juros também vai ser maior para cobrir o gasto que o governo teve a mais, certo? E aí, as mudanças da taxa de juros afetam diretamente no nosso dia a dia, porque quando os juros estão altos, fica cada vez mais difícil financiar a casa própria, comprar um carro e até pegar um crédito no banco. E aí isso reduz o consumo das famílias e pode desacelerar a economia. Só que aí, por outro lado, quando a taxa de juros está alta, quem tem dinheiro aplicado em investimentos de renda fixa recebe uma rentabilidade muito maior. Já quando os juros estão baixos, o crédito fica mais acessível e estimula mais ainda o consumo e os investimentos. Mas se a inflação não estiver controlada, o poder de compra da população cai mais ainda, especialmente daqueles que são mais pobres. E esse equilíbrio entre inflação e taxa de juros é um dos grandes desafios da política econômica brasileira. É muito difícil a taxa de juros e o poder de compra estarem controlados. Em resumo, a evolução da taxa de juros no Brasil está ligada ao histórico da inflação, às políticas fiscais e ao cenário internacional. O Banco Central usa a Selic como principal instrumento para manter os preços estáveis e a economia funcionando. E aí, o que isso acaba acarretando? Toda essa política, toda essa evolução chega a nós, cidadãos comuns, tanto nas dificuldades de acesso ao crédito, quanto nas oportunidades de investimento. E entender essa relação ajuda a compreender como decisões econômicas influenciam diretamente no nosso cotidiano. Bom, é isso. Obrigada por assistir.